pessoal, meu nome é Deverson e vamos para a nossa primeira videoaula do curso de Tecnologia de Informação e Comunicação. Tá? Então vamos fazer uma introdução à computação. Nessa primeira aula a gente vai fazer um breve histórico, passando pela primeira, segunda e terceira geração de computadores, e vamos ver um pouquinho sobre a função e a estrutura do computador. Tá? Então, um breve histórico. A primeira geração de computadores, ela é representada pelo ENIAC. O ENIAC foi concluído em 1946, ele pesava 30 toneladas, tinha 18 mil válvulas e ocupava uma área de aproximadamente 144 metros quadrados. Então, a função, esse daqui era o ENIAC. A função dessa máquina aqui era a mesma função que tem a sua calculadora hoje, que você compra lá no R$1,99. Ou seja, ela fazia as 4 operações básicas. Você pode ver que não existia monitor, não existiam teclados, todas as instruções eram feitas através de fios, Tirava um fio de uma conexão e colocava o fio em outra conexão. Esse computador era toda válvula, esse daqui é uma válvula eletrônica. Tá? Isso é parecido com uma lâmpada. Então imagina, a máquina ela tinha 18 mil válvulas desse daqui. Calcula o tanto de energia que essa máquina consumia e a quantidade de calor que ela liberava também. Inclusive o termo bug, que a gente usa hoje, a moçada aí costuma utilizar o termo tá bugado, o termo tá bugado vem justamente dessa época, desse período onde os besouros, os insetos, eles entravam no meio dessas válvulas aqui, porque inseto adora lâmpada, Entrava no meio da válvula, era eletrocutado e queimava a válvula. E aí o técnico ia lá verificar o que aconteceu, aí verificava que tinha um besouro ou um bug lá entre a válvula. E aí começou a utilizar-se então o termo bug como um erro, um problema. E hoje a galera utiliza esse termo, tá bugado, justamente para informar, passar a informação que tem algum problema. Então, justamente dessa época aí, um pouquinho de história. Na segunda geração, nós já temos o transistor. O transistor ele foi introduzido por Tom Watson, da IBM, em 1957. Ele é muito menor, muito mais barato que a válvula. A dissipação de calor também é bem menor. E as primeiras máquinas elas tinham cerca de 10 mil transistores, chegando a centenas de milhares nas versões seguintes das máquinas. Esse daqui é a segunda geração. Você pode observar também que não tem teclado, não tem mouse, Essa máquina era feita toda a programação dela através de cartões perfurados ou fitas, umas fitas bem grandes. Tá, esse daqui é o transistor. Esse transistor a gente encontra ainda hoje nas placas eletrônicas atuais. O transistor ele representa uma porta lógica dentro da computação. Tá? Ele é bem pequenininho. Já na terceira geração, a partir de 1971, esses transistores eles foram substituídos por circuitos integrados. O circuito integrado é um chip que contém milhares ou milhões desses transistores dentro dele. Então esse daqui é um chip de um Core 2 Duo, um processador com 2 núcleos. Essa é já a geração atual dos processadores. Então essa geração ela começa em 1971, tá? E vem evoluindo aí até hoje, Então a partir de 71 nós começamos a utilizar o chip no lugar do transistor, pelo fato dele ser menor, mais barato, dissipar menos calor, Então hoje nós precisamos, principalmente nos portáteis, que tem bateria, a gente não pode ter um processador que consuma muita energia. Então o circuito integrado, ele justamente permite que você tenha um processamento maior com um consumo menor de energia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a função e a estrutura do computador. A função do computador é processar dados
armazenar dados, né? A estrutura dele basicamente tem uma CPU, né, que eu acabei de falar, uma memória principal, os dispositivos de entrada e saída e a interconexão entre esses dispositivos, né, o que liga todos eles. Vamos ver um por um. Então esse aqui é o processador, ou CPU, Central Processing Unit, unidade central de processamento. A CPU é o chip, né, o microprocessador que controla todas as tarefas da máquina. Tá? Então essa pecinha aí é o cérebro do seu computador, certo? Esse cérebro ele não funciona sem uma memória, tá? Então o seu cérebro ele precisa de uma memória chamada de RAM, de Random Access Memory, memória de acesso randômico. Essa memória RAM, ou memória principal, é a memória de trabalho do processador. Todas as tarefas que o processador vai executar, antes ele coloca ela na memória. É por isso que sempre que você executa um programa no seu computador, ou mesmo liga ele, né, o programa ele não aparece instantaneamente na sua tela. Porque primeiro ele tem que ser carregado, né, de um disco, que eu já vou mostrar à frente, para a sua memória RAM. Tá? Isso demanda de um tempo, tem um custo de tempo para isso acontecer. Você vai lá e abre uma foto, dá 2 cliques numa foto, ele demora um tempo para aparecer a foto na tela, porque é o tempo que o processador precisa para buscar essa foto que está gravada em um disco e colocar na sua memória RAM. Então tudo que o processador vai fazer, ele coloca na memória RAM, e essa memória ela é volátil, ou seja, acabou a energia, tudo que está na memória some, apaga. Tá? Se desligou o computador, tudo que está aqui na memória RAM, se você não salvou, né, porque o salvar é o que? É gravar aquele dado em disco. Se você não salvou, você perde todos os dados. Essa é a memória secundária, né, que eu estava falando, no caso o HD. O HD, o pendrive, o CD, o DVD, são todos dispositivos de memória secundária, ou memória de massa, memória permanente. Os dados gravados ali, né, em tese, eles nunca serão apagados, a não ser que você queira, né, que você apague ele de lá. Tá? Então, o principal dispositivo de memória secundária que a gente tem é o HD, o hard disk, que ele é um disco fixo, ele fica dentro do seu computador. Tá? Mas você também pode utilizar outros dispositivos, como pendrive, né, CD, DVD, entre outros. Essa daqui é a placa-mãe. O que a placa-mãe faz? A placa-mãe liga todos os componentes anteriores, um ao outro. Tá? Então, o meu processador vai ligado na minha placa-mãe, a minha memória vai ligada na minha placa-mãe, o meu hard disk vai ligado na minha placa-mãe, ou seja, todos esses dispositivos são conectados através dos barramentos existentes na placa-mãe. Perfeito? Dúvidas? Se vocês tiverem alguma dúvida então com relação à aula de hoje, tem um fórum ali à disposição de vocês, pode postar todas as dúvidas no fórum que eu responderei. Muito obrigado e até a próxima videoaula.